Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, aula de literatura. Hoje nossa aula está na página 94 do módulo de vocês. É o pré-modernismo 1. Teremos o pré-modernismo 2, mas hoje vamos analisar as ideias, o começo do pré-modernismo e somente dois autores. Introdução e contexto. Como é que se iniciou o pré-modernismo? É bem interessante, pessoal. O que acontece é o que? É o esgotamento das ideias das escolas literárias anteriores. O realismo se esgota, o parnasianismo se esgota, o naturalismo se esgota. Quer dizer, as ideias daqueles movimentos anteriores já não abraçavam mais o momento social. As pessoas já não se interessavam mais por a literatura produzida por essas escolas anteriores, essas escolas literárias anteriores. Aí nós temos um período em que o cenário literário fica em aberto. Por quê? Porque o modernismo só iria começar em 1920 aqui no Brasil. Então, entre o fim dessas escolas todas que nós falamos e o começo do modernismo, nós temos um período de cerca de 20 anos que é chamado de pré-modernismo. Então, o pré-modernismo é o momento literário que fica entre o final das escolas que nós estudamos e o início do modernismo. Por isso que é o pré-modernismo. O que é que marca o início do pré-modernismo? É a publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e também Canaã, de Graça Aranha. Isso em 1902. O pré-modernismo termina justamente quando se inicia o modernismo no Brasil, que é na Semana de Arte Moderna, em 1922. Qual é o contexto social do surgimento do pré-modernismo? Nesse momento nós temos tensões políticas na Europa, que iriam culminar na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Nós temos o fim do regime escravista aqui no Brasil, em 1988. Então, isso ainda mexia com a população. Temos o início da República, em 1989, e também o começo da industrialização no país. Aí, nesse momento, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro como cidades elites. Tudo o que acontece no Brasil acontece ou em Rio de Janeiro ou em São Paulo. O resto do Brasil, do país, fica meio que esquecido em segundo plano, principalmente a região Nordeste. Fica fora desses padrões e, por isso, é alvo de muitas literaturas produzidas, muitas obras produzidas durante esse período de pré-modernismo. Quais são as características literárias que nós podemos encontrar no pré-modernismo? Temos o ecletismo, que é a mistura de tendências. Isso acontece porque ainda é um pré-modernismo. Então, esses autores eles não têm uma estrutura, uma ideologia tão em comum. Um se apega um pouco ao que era feito no parnasianismo, o outro tem um toque de realismo, o outro tem um toque de naturalismo e, quem sabe, até do romantismo. Então, essa mistura de estilos é uma característica presente no pré-modernismo. Aí nós temos também o regionalismo. Muitas obras são ambientadas no interior do Brasil, como eu falei da questão do Nordeste também. E o objetivo é denunciar problemas, coisas que acontecem em cidades menores que não são levadas a sério por não chegar a Rio de Janeiro e São Paulo, que eram as cidades elites. Nós temos a linguagem que oscila entre a erudição, aquela linguagem mais difícil, complicada, e também uma linguagem mais acessível a todos os públicos leitores. Entre os autores de destaque, nós temos mais do que esses aí, mas nessa aula de pré-modernismo 1, da página 94, nós vamos observar somente dois. O primeiro é o Euclides da Cunha, que ele foi um engenheiro militar, trabalhou como jornalista após abandonar a carreira militar. Então, ele é designado para trabalhar, para cobrir a Guerra de Canudos, certo? A Guerra de Canudos. Ele vai como repórter, para reportar tudo o que acontecia e mandar de volta para que os jornais atuais do momento, principalmente o Folha de São Paulo, pudesse publicar, cobrir a guerra. Então ele estava lá para isso. Porém, ele se depara com uma situação que inspira ele a tomar um lado nessa guerra. E daí ele escreve a obra Os Sertões. No próximo ano, nós vamos estudar isso de novo e aí vamos detalhar mais essas obras, tá bom?
Graça Aranha ele foi diplomata e escritor. Ele participou da fundação da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis, Olavo Bilac e alguns outros autores. A sua obra de destaque é Canaã, que trata um pouco sobre a imigração aqui no Brasil, que era um momento também que isso acontecia fortemente. Então, como eu disse, pessoal, temos outros autores, nós temos Monteiro Lobato, teremos Augusto dos Anjos, porém, vamos estudar na próxima aula do módulo, tá bom? Hoje foi somente isso, tá bom, pessoal? Esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar pelo WhatsApp. Atividade para casa, da página 96 até a 102. E façam as atividades, hein, gente? Tchau, tchau.